Olá, pessoal, bem-vindos, bárbaros, né? Aqui sou eu, Marcos, na Toca do Aventureiro, para mais um papo howardiano. E aqui com a gente, né, dois convidados muito queridos, né? Primeiro, retornando aqui a nossa querida Rafaela, a Fable, autora do Rei Abaixo do Sol, um dos melhores livros que eu já li sobre fantasia, a fé e esperança. E aqui também, né, direto do Wakanda, nosso querido Carlos Nads, do canal Topzera. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresente para a galera. Então, oi pessoal, eu sou a Rafaela, também conhecida como Aurora Fable, meu pseudônimo de escritora. E eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite pro Marcos. Enfim, eu sou uma escritora, escrevo fantasia, já tenho 3 livros publicados, que é O Rei Abaixo do Sol, Alma e Vila dos Mortos. E, enfim, estou ansiosa para a gente conversar um Ah, pouquinho sobre. é, eu esqueci que o cara, ela é tão fofinha aí, você leu Vila dos Mortos, tá ligado? Aquelas bonecas que a Baba Yaga guarda em casa? É mais ou menos a pegada, cara. As aparências enganam. Essas gaúchas assustam demais. Né? Quanto mais fofinha a gaúcha, mais perigosa, né, Carlão? O povo gaúcho tem uma narrativa, cara, incrível, surpreendente. Ai, que interessante, eu não sabia como o pessoal de fora via a gente. Mas tem, vai por mim. Tem. Apresenta, É aquela Carlão. que te dá um sorriso, tá com a faca aqui atrás das costas. Um facão. Ela já corrige o facão. Ah, não. Eu tentei ser modesto, desculpa. É... Ah, Rafa, toda vez que você falar ba, você ganha um Minion na edição. Bah. Ah, vai lá, Carlão, se apresenta pra galera. Cara, muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui, né? Ainda mais aí, ó, um patamar com autores aí, ó. E um livro que você falou que é bom, agora me despertou a curiosidade. Mas quero agradecer, a gente vai falar aí de uma obra de Howard novamente, né? Conan. Só que um Conan que talvez eu nem conhecesse tanto e acabei descobrindo algumas coisas interessantes e que a gente vai colocar como pauta aqui. Bom, vamos curtir essa conversa maravilhosa, cara. Muito bem, pessoal. Esse conto, ele possui dois nomes, né? Porque originalmente ele foi publicado em março de 1935, um ano antes da morte do autor, como na revista Weird Tales, como As Joias de Gualur, né? Eu acho que eles mudaram esse nome porque agora, né, ele é mais conhecido como os servos de Bit Yakin, né? Então nós começamos a parte um, os cânticos caminhos da intriga, né? Uma figura musculosa desbrava uma imensidão verde. Após encontrar uma múmia e uma reentrância, né? E, e tirar deste cadáver um pergaminho, a figura se vê em um vale cheio de vida, mistério, perigo e em seu centro um domo de mármore, o palácio de Alcmenon. O que vocês acharam dessa introduçãozinha, Rafa? Ai, eu gostei bastante. Eu não conhecia o Conan, quer dizer, eu conhecia, mas eu nunca tinha lido nada e logo me chamou a atenção, assim. Eu gostei da maneira como ele descreve as coisas, ai, comparar o vale que ele tava com uma tigela e tudo. E a sacada dele de colocar uma múmia lá no meio do penhasco, assim. Então já chama atenção ali, né? E ele consegue descrever bem as características de bárbaro dele. Tu lê ali logo nas primeiras linhas, tu já Uhum. consegue ver do que tá falando. E eu logo vi que tem uma sacada bem Indiana Jones, assim, parece. Então já me atraiu Sim. bastante, que eu gosto bastante também. E uma coisa, Rafa, é que é o seguinte: ele não diz que é o Conan, às vezes ele engana a gente. E vocês deram sorte, porque na maioria, metade dos contos do Conan, o Conan aparece só na metade, viu? Carlão. Cara, essa parte, né? Essa narrativa, ela é muito forte. Você vê que até a própria fala é empenhada, né? Uma coisa que ele vai narrando e traz uma coisa voraz, assim, né? Onde você consegue, mesmo nunca tendo visualizado tal coisa, você consegue descrever certamente na sua cabeça, sabe? É muito Uhum. vivo. Então, essa é a magia que eu acho que esses contos do Howard,
ele acaba trazendo pra gente. É muito Sim. interessante. Eu gosto muito. E como a Rafa falou, é uma pegada meio arqueológica, sabe? Bem aquelas entradas de Indiana Jones. Sim, sim. Tipo, ele pega o pergaminho, coloca no cinto e vai embora, né, gente? E aí que nós temos a confirmação, né? Que essa figura musculosa é Conan, vindo das Ilhas Barachas e da Costa Negra. O Cimério chega ao reino de Kashan, atraído pela lenda das joias de Guarum. Né? E aí eles fazem essas referências que é de quando o Conan foi pirata em diversos lugares, líder de saqueadores, e aí ele ainda ali continua nos reinos negros do sul, né? E aí ele escutou essa lenda dessas joias fantásticas e foi para lá. O que vocês acharam desta parte que faz referências que não necessariamente vocês conheciam? Pois é, como eu não conhecia, eu não sabia que fazia referência a isso, mas eu vi que estava fazendo referência a alguma coisa que talvez não fosse do livro, talvez fosse da história, de histórias anteriores ou referências culturais, né, a algumas Uhum. regiões. Então achei bem interessante, ajudou bastante na imersão também. Até eu gostei da maneira como ele escreve, que faz parecer bem verossímil a fantasia. Então, tu É, é uma fantasia, mas tu consegue se sentir ali dentro sem ser forçado. exatamente, exatamente. Carlão? Cara, essa ideia me traz uma coisa que eu acho que eu até cheguei a comentar contigo. Eu vim muito do Conan, quadrinho. Uhum. Então, assim, eu tinha mais uma ideia da trajetória de Conan, de um começo até um auge. Mas quando a gente vem para o livro, sobre a ideia do que ele foi, do que ele é e do que ele será, ainda para mim fica muito perdido. Porque, assim, Uhum. mas não que não quebre o encanto da história, porque, assim, você sabe o que Conan é e você sabe o que Conan pode ser. Sim. Ele é muito imprevisível. A única ideia que a gente passa a ter é que a gente tira aquele estereótipo do bárbaro burro, que a gente conheceu nos filmes. Uhum. Essa é a Exato. coisa que pode chocar para muitos que não conhecem o Conan. Então você vê que o cara é super estrategista, é inteligente, ele consegue compor uma linha de frente em uma batalha. Porque assim, cara é gigante. Não é o tal do bárbaro estereotipado que a gente conhece, briga, levanta a espada e vai pra mão. Não, não é. Então tudo isso traz uma ideia, para mim, maravilhosa. Porém, se eu tentar traçar, como a gente comentou, se eu tentar traçar uma, uma linha cronológica para ele, para entender até É, como ele tem aquele. O meu nome me precede, tá entendendo? aham. A minha fama já chegou aqui. Eu sou um grande Então, aventureiro. que Entendeu? essa é a pegada do Howard. Ele não escreveu as contos em ordem, então era sempre uma surpresa como o Conan ia estar, né? E aí, o Exatamente. Carlão falando nisso, a gente tem uma pequena um insight do Conan, né? Que é usando sua fama, Conan oferece seus serviços aos reis de Kashan. Tudo vai bem até que chega a chegada de um rival, um estígio, que também almeja as joias e tem uma oferta mais atrativa aos governantes, né? O sacerdote da corte então decide que eles devem é, fazer a pergunta ao oráculo sagrado de Akemon, né? E é aí que a gente sabe como o Conan chegou lá. Então, o que vocês acharam dessa descrição? Os estígios, para que vocês que não sabem um pouco de Conan, são como. Eles são terríveis, eles são tipo os egípcios, eles fazem sacrifícios pro Deus Serpente, esse tipo de coisa. Rafa? Ali eu vi que ia começar a ficar interessante, porque coloca um rival, já começa a falar de oráculo, então vai introduzindo ali a parte fantástica, né? Uhum. E deve ser bom. Vamos ver o que vai aparecer por aí, porque a princípio ele só estava escalando ali o abismo e depois começou ali a introdução. Então eu fiquei bem na expectativa ali com essa parte. Carlão? Eu acho que esse início da narrativa ela consegue implementar mais um passo para o ato de onde começa a entrar ali, sai da narrativa introdutória e já começa a entrar na narrativa onde a que a gente entende onde a aventura vai começar, onde vai entrar a competitividade, né? Uhum. Um páreo para o nosso protagonista. O que acontece a partir daí? A gente tem a ideia dos rivais,
mas a gente tem muito mais a ideia de quem é Conan. Tá, quem é Conan eu sei. Eu sei do que ele é capaz de fazer. Agora, a Exatamente. gente entra na surpresa. Quem são esses que vão contra o Conan? Vai ser mais um bando de exércitos em lá meia boca que ele vai detonar fácil? Ou algo mais ameaçador? Eu acho que isso deixou uma coisa bem interessante. Que, pelo menos, comparado aos outros, quando você vai falar de uma ameaça para o Conan, posso estar errado, mas as outras foram bem mais detalhadas. Essa não entrou de um modo muito superficial, de acordo que assim, não vou me entregar nada agora. Uhum. Para mim parece. Essa é como ele tá desde o começo, ela, como vocês falaram, ela tem uma pegada, é uma das pegadas mais Indiana Jones do Conan, né? E aí, gente, né? Conan, né, explorando a cidade, ele chega ao palácio. Aí temos aquelas descrições legais, sucinta, rápida, que pegam a nossa imaginação, né? Em uma câmara adjacente, ele encontra o oráculo, né? Que é o corpo preservado de Ayla, a princesa, considerada uma deusa. E nesse pedacinho assim, eu queria ver com vocês que a gente vê aquela coisa do Conan, que ele tem as habilidades, as táticas ladinas dele, a gente vê a capacidade dele linguística, vendo que diz que ele tem ele fala 5 ou 6 línguas, que ele aprende isso muito fácil, né? O que vocês acharam dessa parte? Porque, cara, é sempre legal, a pessoa tá entrando no tempo, ele vai lá, ele tá ligado que pode ter armadilha, né, Rafa? Até que nem tu falou agora, e o colega falou, essa parte foi que eu vi, nossa, não é aquele bárbaro estereotipado, que bárbaro é burro, só pensa em bater nas coisas. Então foi aí que eu comecei a ver, e eu achei muito legal essa sacada do corpo incorrupto da deusa, porque ali começa a introduzir a fantasia, mas não é de um jeito exagerado, assim, não é, porque tem fantasia, vamos colocar tudo. Ele vai colocando de maneira sutil. Sim, e eu gostei muito porque me lembrou dos corpos incorruptos dos santos também, por exemplo, tem São Carlo Acuti, Santa Rita de Cássia, também tem isso na vida real, assim, sabe? E daí eu olhei... que era bom convidar você, Rafa. E daí eu pensei, nossa, que legal, tem um mistério assim ali também, né? E depois, quero ver o que vai dar, né? Até onde vai. E é legal porque ele acaba não falando no livro sobre como acontece isso, ele deixa essa pulga atrás da orelha pro leitor mesmo e pensando, mas por que é assim? Por que é incorrupto? Esse isso é o que eu achei legal. mistério da espada de feitiçaria. Carlão? Olha, a Rafa falou tão bem dessa pegada, que talvez você agora vai comprar o livro dela. Não, pô. Mostra o livro, Rafa. Eu apoio. Ela falou com toda a propriedade. Olha aí, ó. Olha aí. Ela falou com toda a propriedade. Mas já que ela citou isso, eu vou pegar uma parte que me chamou muita atenção e aí remete para mim o Conan que a gente conhece, tais como os quadrinhos. Tem uma parte que é... qual é o nome da deusa? Ielava, sei lá. Yelaia. Isso. Ele falou assim, quando ele encontra ela, ele... Moça, não te preocupes. Aquela língua rústica dele, não te preocupes. Não lhe farei nenhum mal. Se vier comigo. É tipo assim, se tu não vir, o mal pode acontecer. Mas, se vir comigo... cara, que é o legal do Conan. Ele não é um herói de armadura, né, cara? Não, é isso que é legal dele. Ali você vê, você entende que ele é um bárbaro. Sim. Entendeu? Tipo assim, ó. Venha comigo e nenhum mal vai te acontecer. Mas venha comigo. Se vier comigo. Tipo assim, é meio que deixa uma escolha em contraponto, não. Quando ele percebe que é um cadáver conservado, aí ele sente o frio na espinha, que é todo aqueles tabus dos bárbaros. Que eles não temem nada, que sangue morrem, mas algo de feitiçaria deixa eles apreensivos. Mas algo divino, que eles não entendem. Mas aí então, né, nós revisitamos o mistério do pergaminho. O som de um gongo de bronze misterioso atrai Conan. Os instintos do cimério ficam à flor da pele. De repente, uma queda, escuridão, um redemoinho das águas geladas. E assim nós terminamos a parte 1. E aí, o que vocês acharam? A aventura tá começando. Sim.
Aí que começa. Não, daí sim que começou a coisa de Indiana Jones, né? Que também tem um monte de passagens e armadilhas. Lembra até aquela Aí, parte do Hobbit ali. Ai, não lembro se tem no livro também, eu já li, mas no filme, que eles também têm que escorregar na água por um barril, enfim. Ah, então, isso aí tem no livro. Isso aí tem É, no tem no livro. livro também, é. Tem no livro. na minha cabeça, Eles quando não termina, listam, mas tem no livro. na minha cabeça, quando termina o capítulo, só vem no Muito bom. Bom, pessoal, aí terminando nesse cliffhanger, né? A gente tem a parte 2. Uma deusa desperta. Conan é arrastado pela correnteza de um rio subterrâneo. Escapa devido a uma arquitetura antiga e não compreendida por ele, né? Aí, ao retornar para o palácio, ele age com cautela, certo de que não está só e cogitando que aquilo não foi um simples acidente. Ao retornar à câmara da princesa, nota que existe vida na mesma. E aí, o que vocês acharam? Porque é uma puta de uma agonia, né? Na água. Rafa? Sim. Antes de descobrir que era a Muriela, eu pensei, não, mas como assim? Acordou a deusa ali? Realmente tem alguma coisa a mais ali da fantasia? Ela Uhum. desperta, que é oráculo, ela que é oráculo e vai falar. Aí eu pensei, não, mas Uhum. tem alguma coisa errada. Aí que começou a ficar interessante mesmo. Carlão? essa parte eu achei bem legal, cara. E eu acho que é aí que, pra mim, já começa a dar aquele tchan, né? Aquela coisa do, Uhum. pô, a parada tá começando a ficar tensa. E a gente vê, de certo ponto, uma entrada que pode ser uma vulnerabilidade para o próprio Conan, né? Que você vê que nota-se tensão nele. Ele Uhum. não tá seguro ainda do que Sim. há por vir. Nota-se tensão. Isso é bacana. Porque, Uhum. pra mim, eu sempre tenho o Conan como cara inabalável, cara. Independente do problema, o cara tá ali pra encarar. Uhum. E além a gente vai ver uma coisa mais humanizada da parte do bárbaro, né? Sim. Eu gosto como funciona o raciocínio dele, porque quando ele tá na câmara, ele encontra uma alcova, alguma coisinha, nem sempre tem tesouro nela. E ele olha assim e fala: peraí, o pessoal ficava aqui, a deusa ficava ali. Ah, era assim que eles controlavam o pessoal. Vou ficar aqui, faz o que eu mandar. Ele, na mente dele, ele já bolou como funcionava o esquema da religião ali, né? Bom, Sim. então a deusa desperta, ameaça o bárbaro, né? Com um discurso. Conan reage fazendo a deusa perder a divindade. A garota Muriela é uma dançarina, qual o bárbaro já encontrou antes, reconhece de uma forma interessante. O que vocês acharam dessa parte? Né, porque ela levanta toda imponente, aí o Conan, Nossa. não tô comprando esse peixe. Ai, ali nessa parte eu pensei, gente, como é que ela conseguiu ser tão boa atriz já ali pra ele? Porque se fosse eu no lugar, não ia ter essa pose toda, não. Mas, nossa, achei muito legal ele já ter conhecido, ter essa referência, não ser uma pessoa aleatória, assim. Mas deu pra ver mais a inteligência dele ali também, porque dele conseguir captar ali, que era o sotaque corinto, né? E é legal Uhum. que daí realmente começa a ficar interessante, porque ele não tá mais sozinho, ele tem alguém que já começa a ir contando pra ele o que tá acontecendo. Isso eu achei legal também na história, que as coisas vão se revelando aos poucos, assim, é uma pequena surpresa atrás de outra pequena surpresa, não Esse entrega tudo de vez. Nossa, esse conto ele é uma daquelas bonecas russas, sempre tem uma dentro da Sim. outra, né? Carlos? Cara, essa ideia eu só tava vendo assim, pronto, é mais um par amoroso pro Conan. Hum, Era só isso que eu tava vendo. Eu falei, pô, vai ser mais um par amoroso pro Conan. Que a gente sabe que Conan também teve, além de Valéria, né, que a gente a mais famosa, mas ele tem vários amores ali, vários, se relaciona com várias mulheres que passaram assim, que ele tentou ajudar, é. né? Eu falei, pronto. E isso vai balançar o coraçãozinho do Cimério. Ah, Mas, nem Mas eu, tanto, né? Tá, mas tá eu ali no gostei meio dessa ideia termo, dela. tá no meio Eu termo gostei ali. da relação ali dos dois, é. E é Aham. engraçado porque ele é bruto, assim, tem aquela brutalidade com ela, e não vou proteger. Pega o Rubi ali, te vira, depois ele pede, mas ao mesmo É. tempo ele protege ela também. Sabe onde essa história me remeteu muito? Hum. Foi a história do Conan 2, que ele leva a princesinha lá. Ah, sim. Do Destruidor. Sim. É,
Que aí depois ela começou que ela queria aprender a lutar, começou a tomar mais autoridade, né? E ela era louca por ele, entendeu? Bom, então, pessoal, Muriela conta a Conan o plano do seu mestre, né? E aí o Bárbaro decide usar a mesma estratégia para virar a mesa. A jovem deve manter o embuste, mas dessa vez dando favor divino a Conan para os conselheiros, né? E aí Conan sai para procurar o mestre dela e deixa a moça para se preparar. Enquanto ele procura pelo mestre, ele o encontra. E aí ele tem certeza que não estão sozinhos. E esse é o fim da parte 2. E aí, Rafa, o que você achou? Esse é o plano? Eu gostei do plano, só que agora o roteiro é meu. Eu tô assumindo a direção disso aqui. A regra Clint Eastwood, né? Então, o que você achou? Não, isso que tu falou agora é bem vibe Conan mesmo. Mas eu achei uma ótima sacada, assim, ele. Porque começa aquele suspense, mas tem a cabeça. Acho que era Zarg o nome dele, não lembro. E tem a cabeça dele ali, mas ele fica pensando que ele tá vivo, depois ele vê que tá pendurado. Daí agora o negócio ficou sério. É porque ele faz, beleza. Eu achei uma ótima sacada, assim. Deixa que eu cuido do cara. E quando ele chega, ele encontra a cabeça do cara, ele fala, opa, alguém já cuidou do cara. Não, ele devia ter me visto. Peraí, esse cara não é da minha altura, essa cabeça tá na altura. Aí ele vai todo cauteloso, quando ele chega lá, a cabeça num galho com sangue marcando ali. Ele fala, realmente, nós não estamos sozinhos. O que você acha dessa pegada, o predador, Carlão? Cara, eu acho que isso é um belo fechamento de ato. Um belo fechamento de ato. Porque, assim, você sai de uma cena que ela estava totalmente ali relaxada e você já prevê que você já vai entrar em algo hostil. É aquilo que você não sabe mais o que esperar. Concordo. E isso é bacana. Isso, duvido que você termine ali, você já não queira ir pro terceiro capítulo. E fecha muito bem. Dá aquela, sabe? Tipo assim, só faltava ver no final assim, continua. Então, é isso que o pessoal gosta no Howard, porque ele foi a primeira pessoa a ter essa pegada cinematográfica. Isso foi escrito nos anos 30, Rafa, né? Então, você imagina, ele fechava... Porque às vezes eu acho que talvez ele fechava dessa forma porque ele não sabia se o conto ia estar inteiro na revista ou se ia vir no próximo mês. Também tem essa coisa que eu acho que o autor tem que pensar. Não sei se você concorda, Carlão. Então, mas eu não só acho como deve. Porque, assim, hoje... Pelo menos eu penso, tá? Eu de forma leiga, eu apenas como leitor, tá? Né? Conversando com muitos autores, a gente sempre entrou numa conversa que a ideia era o seguinte: o ser humano, querendo ou não, gente, tá? Mas o ser humano ele é movido à curiosidade. Se você você começa na escrita, começa na literatura, você quer escrever um livro, ok, mas uma coisa que você não pode abrir mão são ganchos. Você precisa manter o seu leitor nas 200, nas 300, nas 400, quantas páginas for, mas precisa manter ele ali. Não entrega nada amor, não dá gancho para lugar nenhum, que ele desiste. Porque ele não se sente mais... A leitura, na verdade, ela te desafia. Você quer entender até onde você quer chegar. Por isso que eu ainda brinco que falo assim, eu gosto de ser feito de otário quando eu leio. Eu gosto muito de ser feito de otário. Ah, mas eu descobri quem matou perto do final. Tá, desinteressante. Eu quero ser enganado. Eu quero chegar lá, achei que foi fulano, mas foi ciclano. Livro maravilhoso. Essa é a ideia. Tá? Muito bom. Então, é isso. Então, quando você deixa a parte, você sabe entregar. A história ela precisa ser uma montanha-russa. Você vai em momentos calmos, você dá um momento de tensão. Relaxa. Vai fechar um capítulo? Deixa aqui, tensionado. Duvido que nego abandona. Vai, vamos continuar lendo. E vai, vai. Né? E assim você consegue entregar uma boa história. E Howard fazia isso maravilhosamente bem. Por isso que eu ainda falo que você vai gostar do livro da Rafa. Agora, gente, na parte 3, a volta do oráculo, né? Conan se depara com mais um mistério. Seus raciocínios sempre retornam a Bit Yakin,
A chegada do sacerdote o obriga a retornar para o templo, onde Muriela encena seu papel com perfeição, né? O que vocês acharam dessa parte? Mais uma vez, voltamos ao pergaminho, coisas que o Conan consegue decifrar, coisas que não. A linha de raciocínio dele, opa, os sacerdotes chegaram, aí ele tem que largar tudo e voltar. Então mantém aquela tensão, porque não é que o nosso herói não está pensando na coisa, mas ele tem que continuar em movimento, né? E o que vocês acharam da encenação, tudo? O que você achou, Rafa? Ai, olha, eu fiquei tensa junto com a Muriela, porque eu fiquei pensando como é que ela conseguiu manter a pose, assim, nervosa, assim, com medo de morrer, tudo, e mantendo aquela altivez, assim. Eu acho que ele conseguiu expressar muito bem, assim, e fazer a gente sentir junto também. E o quanto, né, isso mostra a superstição dos outros que estavam ali, né, dos sacerdotes que estavam ali, que eles nem desconfiaram, né, nem deram conta da diferença, tudo. Às vezes, talvez ela nem encenou tão bem, mas por eles já acreditarem naquilo, né, eles se deixaram levar. Uhum. E também tem o fato de o Conan achar que o líder dos sacerdotes é corrupto e ser esquecido. Não, ele acredita, ele não tá na tramóia, né? O que você achou, Carlão? A única coisa que eu ia falar é rola o D20 agora aí. rola o a interpretação. Mesmo, rola a interpretação. Mas a ideia, o que me traz justamente nessa parte é como a personagem ela começa a ter uma, como posso dizer, uma peculiaridade só dela. Você vê que ela cicla entre momentos, você vê tipos ali de personas diferentes numa única pessoa, e você não consegue distinguir mais ou menos ali do que ela é capaz. Nesse momento, você já começa a ter uma observação mais clara dela. Você já começa a ter uma ideia de ela vai se moldando. Eu acho que isso na narrativa, para mim, é legal, porque é um personagem novo que se entra. Porque, assim, de Conan você pode esperar tudo, porque é a base dos contos do Howard. São contos. Então você já conhece a personalidade do Conan. Mas quando entra esses personagens que você vai acompanhando, não sei quanto a vocês, mas a ideia que eu tenho de Conan é que, assim, por mais que ele seja o protagonista da história, né, leva o título, mas você passa, a ideia é focada no quem anda com Conan. Sim. Quem tá com Conan. É o que eu gosto o Howard, é por isso que eu defendo esse tipo de história, que você pode ter um protagonista, ele não precisa estar em toda a cena. Ele tem que ser o escada. Tem um conto dele que chama A Bruxa Nascerá, que assim, é um cara contando o que aconteceu com o Conan, e quando ele tá tretando, ele fica pensando o que o Conan faria, até que quase no final o Conan aparece. Entendeu? E tu tá entendendo? Por isso a gente já conhece o Conan, a gente sabe que é Conan, mas o que nos surpreende na história, o que faz com que a gente acompanhe mais a fundo, é esses personagens que até então a gente considera como secundários, mas que acaba sendo tão principais quanto, né? Sim. E isso dá, e vindo dela, onde a gente já começa a história, não sei se a Rafa pôde perceber, mas vinha com aquela história da a donzela em defesa e tal, vai criando, aí dá aquele indício de quem eu me viro, tá ok. Que tipo assim, a Muriela, ela faz no que ela é boa. Fazer a interpretação. Ela é uma atriz extremamente talentosa. O Conan mesmo fala isso. Mas ela é a quintessência da donzela em perigo. Porque ela não pode ser deixada sozinha, cara. Não, exatamente. Mas olha só. É bem caricato isso, né? Essa parte bem caricata. Mas essa ideia é do Conan, é a visão do personagem dentro da narrativa. Mas aí tô falando da nossa visão como leitor. Como ela cicla de personalidade assim, que pô, você vê aquela ingenuidade dela, a gente sabe que ali é a parte da atuação. Mas você vê que qual é aquilo? É a natureza dela ou ela precisa ser assim? Entendeu? Porque se for da natureza dela, a gente já viu que não é, porque a gente viu o que ela é capaz de fazer depois. Ela meio que se mostra de uma forma mais segura ou até mesmo mais amedrontadora ali, né? Uma ameaça. Porém, por causa da situação ou porque ela já pode
se considerar assim, ou ela só estava escondendo ali, não vou me revelar tanto, porque não sei qual é, não sei quem está me Então, acompanhando. Então, muito bem. tá entendendo? Porque se eu me mostro uma ameaça muito grande, eu posso perder o aliado que está comigo. Sim. Nossa, e interessante porque eu não tinha pensado por esse lado. Eu tava vendo bem aquela coisa caricata da donzela em perigo, É, mas que também sabia se virar ali, né? Que nem essa tipo questão assim, da atuação. E eu achei legal ter essa questão da donzela em perigo, que é difícil ter hoje em dia, né? Hoje em dia parece que É virou porque crime ter esse estereótipo. ela, quando a atuação dela era eficaz, ela usou perfeitamente. Não, era Todo perfeito. momento. Mas quando não tinha a ver com essa habilidade dela, ela não tinha capacidade, né? um Isso que é. exemplo, vamos lá. Eu tô na companhia de um cara extremamente poderoso. Uhum. Força bruta. É um tanque. Beleza, eu posso usar ele ao meu favor. Se eu me colocar em situação de vulnerabilidade, ele vai me defender. Sem Uhum. problema nenhum. Agora, se eu mostrar um poder tão grande quanto dele ou maior, essa pessoa já passa a me ver como uma ameaça. Fala assim, tá, e daqui em diante? Se eu der as costas, Bom, como é que fica? Entendeu? bom. Tu já Ah, perde aquele aliado. Foi mais ou então, menos isso que eu entendi. pessoal, vendo que o plano deu certo, quando observa os sacerdotes indo embora, então Muriela grita. Um dos sacerdotes ficou alguém que Conan já havia reconhecido, que era um capanga do estígio. Enquanto ele está tentando estrangular a jovem, aí nós temos o primeiro gostinho do Conan lutando, de como é o Howard descrevendo uma luta, né? O Conan cuida do cara rapidinho, não mostra clemência ou piedade, porque um inimigo para ser deixado para trás tem que ser um inimigo sem uma cabeça, né? É o único tipo. Só que aí a menina grita, porque e aí Conan corre para a câmara e ela desaparece, mas o corpo original da, da, da princesa tá lá e as vestimentas estão perfeitas, né? Então nós terminamos com essa questão de e agora o que vai acontecer, né? Então o Conan, mais uma vez a gente vê as habilidades dele de ladrão. Ele encontra uma passagem secreta, certo? Abre a porta e aí nós temos armadilha, escuridão e mistério. Eu só quero deixar claro que ele passou por uma passagem secreta e travou a porta com uma adaga, que é o que você deve fazer quando você não sabe onde está indo. O que vocês acharam de todo Ele é esse esperto, ele é esperto. pá, pum, mata, corre, mistério, não para, sempre em movimento, Rafa. Não, Porque aí eu você pensei, não aí que a volta, né? aventura tá começando. É, exato. E é legal que daí começa a ação mesmo, tem a questão da donzela em perigo, e daí o que aconteceu, quem é que levou ela, se o inimigo ali, o Guarunga, estava lutando com ele, então quem é que pegou, daí começa essa questão do mistério e da gente querer ler cada vez mais e mais, assim. E o corpo do cara que estava ferido também desaparece. Então ele não sabe o que está acontecendo. Então, mais uma vez, a gente acha que é tudo uma questão de manipulação, mas a gente continua com as coisas do mistério no fundo, né, Carlão? Você tem mais uma vez o quê? Gancho. Uhum. Que Muito não bem. foi apenas uma passagem ensinar, ele matou a ameaça que estava sobre a donzela e acabou. Não, o corpo sumiu. Porque se assim, a cena de luta, ela é uma coisa natural daquele ato daquela cena, mas ela não se sustenta. Você pode ter uma boa luta, mas se você não tiver um fechamento, não vai se sustentar. O que Tem que ter sustenta? um sentido. Exato. Exatamente. O que ficou claro pra gente? Tá, a luta foi maravilhosa, mas aí? Pra onde foi os corpos? Uhum. E, Fica aqui o mistério que ainda sustenta a próxima, pro próximo capítulo. sim. Isso é inteligentíssimo. E outra coisa que me chama a atenção quando você falou da adaga na passagem, mostra o Uhum. quanto o Conan tem a expertise ali de não ser o bárbaro burro que a gente conhece. Entendeu? Sim. Isso, não, mas isso prova que ele é inteligente? Não estou falando de apenas inteligência, eu tô falando de destreza, uma coisa que assim, eu já passei E por isso, que eu não vou vacilar de novo. exatamente, exatamente. Não é questão apenas da inteligência, mas ele já se coloca como um aventureiro, que assim, óbvio que ele já deve ter errado nessa situação, falando, agora não vou errar de novo, não. Não. E isso é legal, que ele é um personagem
que ele se torna o que ele é aprendendo com coisas que ele já errou. Uhum, Entendeu? exatamente. Ele cria uma história em cima de tudo que ele já viveu. Eu acho isso muito maneiro. Então, eu acho muito bom, porque para quem já leu outras fases da vida dele, você reconhece a experiência dele como bárbaro, como rastreador, como mercenário, como ladrão, Aí né? tu fala uma coisa bem bacana. Essa, até aonde a gente está acompanhando, te juro, Hum. como eu disse, o pouco que eu conheço de Conan para quadrinho, filme, eu nem consideraria essa história ser um Conan. Porque Cara, ainda não me trouxe aquela violência do bárbaro. até chegar no capítulo 4, certo? Entendeu? Que é algo que eu tô ansioso para saber por quê. Porque a Rafa, ela escreve bem, mas as suas cenas de ação têm elegância, elas não são viscerais, e Howard é visceral. Mas a gente chega lá, né? Vamos lá. A cúpula dos dentes de Gualahur, né? Só resta a Conan seguir os sacerdotes, na esperança de encontrar a garota. Adentrando salões secretos e câmaras de idolatria de deuses antigos, uma observação: nunca é boa ideia você entrar numa montanha que a entrada tem a forma da boca de um dragão. Seguindo, a presença de uma aparição, né, da e a dela, que é o oráculo, e uma nova voz, dessa vez instruindo os sacerdotes que tudo foi uma mentira e para favorecerem o estígio e esfolarem Conan vivo, fazem o bárbaro repensar a sua estratégia, certo? O que vocês acharam desta parte? Porque, mais uma vez, eu vou seguir os caras, aí tem mais um complexo, aí chega naquela coisa que é um trope, né? Tem uma entrada na montanha que é o formato da boca de um dragão aberto. Eu vou entrar lá? Eu tenho que entrar lá. E aí a gente vê todo esse ritual, e, por exemplo, então, você olha o ritual, as luzes, o corpo ali, que até o Conan fica surpreso, mas o que acontece? Quando o oráculo fala com essa nova voz, é exatamente o texto que a menina tinha que ter passado antigamente para ferrar o Conan. Então a gente já sabe, como leitores e como Conan, que é fumaça e espelhos, né, Rafa? Essa cena, nossa, foi muito boa, porque ele conseguiu expressar muito bem essa coisa da suspense ali, até um pouquinho de terror, né? A caverna escura ali, toda a aura que ele criou. Eu acho que o que mais surpreendeu foi o corpo dela ali. Eu pensei, gente, o que está acontecendo? Eu acho que conseguiu fisgar bem, Então, assim. Rafa, você não vai entender essa referência porque você é muito novo, mas o Nas vai entender. Me lembrou muito aquele episódio do Chapolin da múmia, que os caras ficam botando a múmia no lugar e todo mundo encontra o corpo da múmia, sabe? Caramba, cara, não sei se você teve essa impressão, né? Porque eles. É como os caras usando aquele cavalo de um truque só e funciona no conto, cara. Funciona, né? Mas eu também pensei, gente, coitado do corpo dessa mulher que já foi levado para tanto lugar e de um lado para outro, daqui a pouco vai se desfazer. O que você acha dessa questão da estratégia narrativa, Carlão? Porque, por exemplo, é uma coisa fantástica para os sacerdotes, mas para a gente está na dúvida, mas quando passa o texto que a menina passou por quando a gente fala, porra, é mais um truque. Tá ligado? O que você Assim, acha? é o que eu digo. A ideia, cara, ela é bem interessante, ela é válida pra narrativa, Uhum. mas é a partir de um certo momento que eu já começo a... Eu não sei porquê, tá? Talvez é o que eu te digo. Talvez eu vindo de um Conan mais quadrinho, onde a ação é a todo instante, eu já começo a sentir falta da ação. Mas é aí que a ação começa, né? Entendeu? Porque o, Até onde eu tô acompanhando, onde eu vejo, o Conan ele é bem, como a gente vê, como a gente fala, ele é um cara mais estratégico. Estratégia essa que a gente não vê em cinema, entendeu? o pessoal sente falta, mas esse é um dos melhores contos dele, porque tem essa Sim, pegada de sim. Indiana Jones, mas não deixa de ter a selvageria, porque o Conan é o tipo de pessoa. Cara, você nunca deixa um Cimério encurralado.
entendeu? Não. Porque no Não é. conto mesmo fala, quando ele escuta alguém gritar, um homem civilizado se esconderia. Ele pega a espada e vai pra cima para descobrir da onde É um vem o som. animal enjaulado. Bom, pessoal, então, né, depois que os sacerdotes mais uma vez vão embora, né, o Conan vai lá, encontra o cara que desapareceu, vê que é um embuste, luta com ele, e aí em uma outra câmara, sobre um outro, mais uma câmara com mais um deus estranho, Muriela está lá, presa com grilhões de ouro. E aí ela descreve, né, os servos de Bitiakin. E aí o Conan fala finalmente do que ele decifrou do resto do pergaminho, que são umas criaturas simiescas, né, enormes, meio cinzas, tal. E cara, agora que eu li novamente esse conto, eu falei, caralho, perdão, Rafa, os caras que fizeram aquele filme Congo se inspiraram nesse conto para fazer aqueles gorilas que guardam as minas do rei Salomão, sabe? Uns gorilas cinzentos enormes que ninguém nunca viu, extremamente inteligente e bom em matar pessoas. O que você achou, Rafa? Eu achei muito interessante essa parte. Até porque, pelo que eu entendi, eles eram os antigos sacerdotes lá do Bitiakin que não. conseguiram se preservar disso. Então, não, o E conseguiam prolongar a vida por centenas de anos. O Ichakin, ele é de uma raça que faz isso. Ele é tipo um sábio, um místico, né? E ele foi lá porque ele queria explorar e acabou passando os últimos dias dele lá e se passou pelo oráculo. Essa sub-raça humanoide era treinada por ele para ser servos. Então, quando ele morreu, eles fizeram os procedimentos de mumificação, mas mesmo assim é uma raça longeva. Então, sem o mestre para se passar por oráculo, todo mundo que ia lá eles matavam. Que é daí que eu falei, é a história do filme Congo. Tudo era visto como uma ameaça. Sim. Exatamente. Acho que até tem uma coisa parecida em Indiana Jones também. Mas eu achei bem legal isso, porque daí começa a selvageria mesmo, eles começam a atacar, então, depois começa a carnificina ali. Agora que é essa parte que eu queria ver da Rafa, que é o seguinte, né? Pode falar. Eu achei engraçado também, porque ele vai lá, quebra as algemas de ouro dela, e fala, leva esse ouro junto aí, porque eu quero, leva essas pulseiras aí, ele chama. Porque ele fala, vamos proteger, mas pega tudo ouro, assim. Parece tá com hiperfoco naquilo ali, aí pega o rubi, pega o ouro. Então, é aquela pegada do RPG. Eu vou lutear todo mundo aqui. Eu preciso pegar, certo? Já tô na merda, já tô aqui. Situação, vida ou morte, assim, então, pega tudo o ouro que dá. Ainda na pista dos sacerdotes, Conan e a garota finalmente têm um vislumbre das joias. Então tem todo aquele momento que os caras abrem uma cripta e tiram uma caixa com as joias, que é desse tamanho. Aí meio que tem aquela pegada da Arca da Aliança, viu, Nas? Porque elas têm um brilho de fogo e energia e o Conan fica encantado. Aí os caras fecham a caixa, né? Mas então, né? Aparecem, né? Os servos de Bitiakin. E aí nós temos muito nos livros do Conan, aquela luta visceral. As criaturas fazem os sacerdotes em pedaços, mas tipo terrivelmente, rasgando, cortando, batendo a cabeça, espalhando os miolos por cima da caixa sagrada. Rafa, eu sei que não é a forma que você escreve, você tem mais uma elegância na forma de escrever, mas como que foi você lidando com essa visceralidade? Porque ela não foi gratuita, ela foi precisa. Tinha um motivo ali. Não, eu acho até legal, porque eu acabo, às vezes, não colocando na história, porque penso, será que vai ficar demais, ou coisa assim. Mas quando eu leio, eu gosto de, tem o clímax ali, sabe? Então eu gostei, parece que foi o ponto, assim, da história mesmo. E aí tem, de novo, né, essa questão de que tem fantasia da história, mas não é exagerada. E eles são uma parte, mas não é porque tem fantasia que dá para colocar tudo, né? E tem o mistério da caixa, né? Sim, e todos esses mistérios, por exemplo, o corpo incorrupto, a caixa ali, as criaturas simiescas, eles ficam não muito bem explicados e deixam pra gente pensando, né? O que pode ser. Mas eu achei muito legal essa parte. E você, Carlão, o que você acha dessa selvagem? Porque é ali que você encontra uma coisa que tem muito nos contos do Conan, né? Que é quando a selvageria não foi exatamente do Conan, mas a gente tem isso, né? Que fala que tem uma hora que Conan vê um homem ser rasgado ao meio e as tripas serem espalhadas como se fosse para divertir outras pessoas ali.
né? Então, aí eu quero levar uma situação, aproveitar e pegar até o gancho da Rafa, como ela falou, que às vezes ela não teme não colocar, né, por causa do impacto. Mas Uhum. aí que é interessante, quando a gente fala de época medieval, não tinha muito isso pudor, era sangue por sangue e acabou. A barbárie ela era algo normal, comum acontecer. A barbárie era gratuita mesmo, Sim. né? Não tinha essa ideia. Quando a gente vê isso mais visceral nesses contos de hoje, quando se trata de medieval, principalmente Conan, se você não vê derramamento de sangue, para mim não é Conan. Eu deixo isso muito bem claro, tá? Sim. Não precisa ser por ele, pode ser, mas tem que ter cena com derramamento de sangue, senão não é a época das trevas lá, né, o período das Sim. trevas, que era a época medieval. Cara, isso eu bato o pé, isso me precisa existir. Cara, geralmente quando você gosta de uma batalha fina, glamourosa, é batalha de nobres. Uhum. Nobre não derrama sangue. Sim. Nobre, ele te dá um fim muito lindo, limpo. Pô, ó, aqui. Mas agora, bárbaro não, meu irmão. Bárbaro, ele vai te arrastar quilômetros, você vivo, com um cavalo, e isso é a fichinha. Então, eu gosto dessa cena, eu sinto, como eu disse, eu sinto dentro de quando eu sinto falta dessa cena. E quando acontece isso, eu fico Uhum. deslumbrado, porque a gente vê aquela a força que tem. O que é o que chama nas histórias medievais? São as Uhum. batalhas, né? As batalhas, para mim, é um grande Sim. foco nas histórias medievais. Eu também. Aí, né, a gente vê toda essa carnificina, a menina fica horrorizada, e o Conan fala, peraí. Aí os bichos saem, aí ele fica aqui. Aí ele vai lá, pega a caixa, vambora. Aí ele pega a caixa, embaixo do braço a menina do lado do outro e dá uma pinel, e enquanto isso ele escuta que um dos monstros viu ele e tava vindo atrás. Aí ele coloca ela no chão e fala, de novo, fica aqui. E tipo assim, e ele vai pra cima do monstro e você não sabe quem é o maior selvagem. E assim, ele dá um golpe que ninguém conseguiria dar e fere a criatura mortalmente. A criatura dá um tapa no Conan, joga ele na água, aí ele cai na água lá tal. Aí ele vê que a criatura tá vindo pra cima dele e fala: agora eu acabo com ela. Só que a criatura vê a menina, porque a menina não ficou, né? A gente fala, fica aqui, elas nunca ficam. E foi pra cima dela. E aí o ferimento fez a criatura morrer, chegar na menina, só que a criatura cai e leva a menina e a caixa. E aí o Conan tem que fazer uma escolha que é igualzinho Indiana Jones e o Cálice Sagrado. Salvar a mina, salvar o cálice, sabe? Esse tipo de coisa. Exatamente, cara. E ele faz a escolha dele, né? Isso agora é um pouquinho antes do nosso finalzinho. Rafa, o que você achou de toda essa parte? Porque aí você vê o Conan contra o monstro. Você ficou surpresa que ele foi para cima e não ligou pro tamanho, pra força ou pra etnia da criatura? Cara, eu achei legal que eles estavam lutando assim de igual para igual. Por mais terrível que fosse a criatura ali, ele não. Até achei que ele conseguiu vencer fácil demais, assim. A criatura pareceu até pequena diante do Conan. E no final, ali no impasse, eu pensei, pronto, ele vai pegar as joias e vai deixar a menina cair. Daí eu pensei, nossa, ele tem coração, é um bárbaro que tem Ele coração. não hesita, E fala, Conan não hesita, ele ele não se hesita. agarra a menina, né? E é legal Então, porque dá pra muito ver legal. muito ao longo do conto essa nuance dele ser bárbaro e ao mesmo tempo ter essa sensibilidade meio bruta É, com ela, né? Ele protege tem assim do jeito um. dele, mas ele em momento algum ele quer deixar ela pra trás ou coisa assim. Tem um conto do Conan, eu não lembro qual que ele fala, eu vou parafrasear, mas ele fala que um cara que ele se é chamado de bárbaro, mas os cimérios não jamais venderiam as suas próprias filhas por terra e ouro. E que se algum sacerdote quisesse arrastar uma filha da ciméria ou uma criança ciméria para o altar, era o coração do sacerdote que ia adornar o altar, né? Então ele tem essa coisa do para ele o que é para ele Eles certo são bem dentro, fiéis. né? Então exatamente. E aí, o que você acha dessa pegada aí do que foi bem cálice sagrado? A caixa ou a menina? Ele nem quis saber da caixa, ele pegou a menina, cara. Eu Cara, sabia que eu já tinha visto essa cena em algum lugar. isso a gente tem no Homem-Aranha também, na ponte do Sim, São Francisco. São cenas clássicas que a gente acha que são únicas, mas não. Já saiu de algum lugar. Então, Então, lembrando que ele foi uma das primeiras pessoas a escrever o gênero, né, cara?
Exatamente. Como diria Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Essa é a Não há ideia. nada novo debaixo do sol. Aham. Exatamente. Muito bom. E essa ideia que é colocada, porque assim, o Conan, quando a gente vê, aí que a gente tem a natureza do a humanidade do Conan, né? Vamos Uhum. colocar assim. O que acontece? Pra mim, ele já rola o D20 ali, tira 20 fácil na criatura. Rolou o D20, 20. Então, é uma porrada só, caiu. Legal, ótimo. E que é provável acontecer. Se você acertar um ponto fraco de um determinado animal, beleza. Independente do tamanho que for. Eu acho isso muito interessante. Ali a gente já começa a ver um Conan que é um personagem que não teme. Como a gente falou aqui na live. Na live não, no bate-papo. Ele só teme aquilo que ele não pode sangrar. Aquilo é vivo, sangra? Beleza, tamo junto. Vamos pra cima. Então, quando ele encara o monstro, ele já passa a ter agora. A força física fica de lado e ele tem que ter o racional. O que eu pego agora? O que é importante pra mim? A caixa, independente de for com riquezas, eu posso ter em outra aventura, em outro lugar, e eu tô ok. Agora, uma vida que se perde pelas minhas mãos, isso não entra nas leis do Cimério. Vidas que se perdem, as que eu tiro. Agora, as que eu deixo, podendo uma vida de um justo, que eu poderia ter salvado, e isso a gente vê que o Conan ele é bem fiel aos seus princípios. Ele não Sim. os trai. E aí, quando termina, gente, ela fica, a mulher lá, ai, Conan, por minha culpa tal. Pô, o que foi já foi, o passado já foi, ele aceita o presente e fala, o que a É gente vai bem fazer agora? donzela mesmo. O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos aproveitar os seus talentos de atriz, vamos no reino vizinho que os caras queriam invadir, vamos falar que eles querem invadir, você vai se passar por oráculo e a gente vai roubar todo o ouro deles e vai sair fora sem que se a gente tiver sorte ninguém vai perceber. E o conto termina aí, tipo, ele vai lá, ele salva a mina e fala, não, quer saber aquele truque que o pessoal ia aplicar na gente? Vamos aplicar no reino vizinho, cara. E aí vem, Acaba assim. isso é uma outra história. E aí, Rafa, o que você achou Queria saber. desse final? O que você achou desse final? Porque a gente teve o monstro, teve a donzela, teve a escolha, e no final ele fala: quer saber? Vou continuar sendo malandro e você vai me ajudar. O que você achou? Ah, eu achei perfeito. Nossa, a tranquilidade e o otimismo com que ele lidou com a perda daquele tesouro que ele estava tão obcecado. Porque eu não imaginei que ele ia lidar dessa forma. E é legal que ele levou ela junto, assim, não abandonou ela, agora tu é um fardo, não quero mais. Mas ele falou, mas o que a gente vai fazer agora? Primeiro ele dá uma secada nela, depois ele fala, a gente vai fazer isso. Vamos ser sinceros, ele dá uma secada nela, porque dizem que ela ressalta a beleza dela em várias partes. Sim. Né? Principalmente quando ele encontra. Conan. Conan sendo Conan, né? Mas e aí, Carlão, o que você acha esse final ficou muito aqueles faroeste espaguete, né, cara? Não, é aquela ideia. Perdi um tesouro, mas olha outro tesouro que ele ganhou. Perdi aquele tesouro, beleza. Isso aí em outras aventuras a gente se vira. Quem não tem ouro, caça coráculo. Exatamente, porque assim, ouro, perdi, ok. Mas ganhei um todinho, parceira de aventura. Acabou, entendeu? E, pô, ele não estando mais sozinho, é muito mais fácil dele dar os pinotes dele, as tramóias dele. Sim, não, ficou perfeito. E deu até curiosidade para ver o que eles iam armar, né? Não sei se foi feito um conto deles dois juntos depois, mas então, seria interessante. Raramente o Howard ele dava uma sequência mesmo, tá? Às vezes era mencionado uma pessoa assim em outro conto, mas como ele escrevia para as revistas Pulp e era muito episódico, e eu acho que é uma coisa que eu me apaixono por ele, tá ali, é isso, né? Então, você não vai ver ela de novo, né? Mas você fica com o que será que aconteceu? Claro que quando o pessoal foi fazer os quadrinhos, nos quadrinhos do Conan eles aproveitam essas coisas. Então a gente tem eles aproveitam os ganchos no quadrinho. Mas a história... Os originais são aquelas aventuras de início, meio e fim, acabou. Exatamente. E aí, Rafa, conta pra gente. Pra você que é uma escritora de fantasia e seu livro é espada e feitiçaria, porque ele se encaixa em todos os quesitos, né? O Rei Abaixo do Sol. Como é que foi pra você ler um dos caras que é considerado o pai do gênero pela primeira vez?
Ai, foi bastante inspirador, assim, para mim, porque às vezes eu fico no conflito de como eu vou descrever, como é que eu posso colocar para ficar interessante, e sabendo que ele é um dos pais da fantasia, me serviu de guia também. Até Hum. porque, claro, a minha fantasia eu sempre tento colocar uma reflexão junto, mas eu percebi lendo ele que às vezes na própria história não precisa colocar muita filosofia enquanto descreve Uhum. pelas próprias coisas que estão acontecendo ali, as nuances de como os personagens reagem, como eles se comportam, isso já expressa muita coisa. Então foi bem interessante. E eu tinha muito isso, mas será que se eu colocar só aventura, aventura pura, será que isso vai ficar bom também? E eu vi que vai. Às vezes fica. Rafa, fica bom, mas pô, você mudou a história do seu livro com um coco e um assobio, cara. Quem faz isso? Né? Um coco e um assobio, porra. Carlão, como é que foi pra você que, tipo, já somos um pouquinho mais velhos que a Rafa, a gente tem uma noção maior da cultura pop, né? Cara, novamente eu digo, sobre essa ideia desse término, não é o término que eu esperava de Conan, mas é um término bacana. Porque quando Uhum, você acostuma a ler Conan de uma outra perspectiva, né, que não é mais o estereótipo do bárbaro, daquela coisa bruta que a gente vê nos quadrinhos, uhum. as coisas começam a fazer sentido. É um cara mais humanizado. Ele é um aventureiro. Eu costumo ver Conan como um aventureiro. Sim. Essa é a ideia. Entendeu? E como a Rafa estava falando aí, que eu prestei atenção, lembrei de uma coisa, que eu gosto muito do seguinte. Para mim, uma boa obra, compondo uma boa obra, ela é o seguinte. Claro, precisa ter cenas de batalha, chama muita atenção, maravilhoso. Mas eu gosto muito do impacto do intelecto, do personagem. É aquele embate de diálogo, sabe? Você impondo sua força através do diálogo. Eu acho que isso, cara, uma cena forte, de diálogo forte, de diálogo impactante. É o que eu ia falar, não precisa ter força nas palavras, Não, mas no impacto, cara. é no impacto, entendeu? E Uhum. isso era legal, tipo assim, eu pego a referência do filme. O filme Conan quase não falava, mas você vê que o Ele pouco tem, diálogo três, dele ele eram tem, diálogos três, ele fortes. tem, ele tem 3 minutos e 23 segundos de Pois é, diálogo no primeiro filme. e até hoje a gente não esquece aquela Conan que é o melhor da vida. Acabou, isso aí tá eternizado, entendeu? Exatamente. Então, assim, às vezes você tem o que eu vejo muito, usar como exemplo aqui, você tem os próprios, às vezes, quando você tem entre o protagonista e o antagonista, que ambos são pesos muito fortes, mas não de força física, você vê que quando o protagonista ele é muito forte físico, você tem, por outro lado, você tem a força do intelecto do antagonista, aquela coisa de quebrar o antagonista através só da inteligência dele, mostrando que a força bruta é mero detalhe. Então, isso faz um contraponto que deixa a história mais, sabe, impactante, te dá uma ideia cara, isso é formidável. E eu Uhum. gosto disso. E Conan mostra isso, que, como eu te digo, quando eu tenho Conan na cabeça, eu, vindo dos quadrinhos, a gente tem o estereótipo do Conan, uma força bruta, uma força imparável. E Uhum. aí, quando eu entro em Conan, ele é um mero safado aventureiro. Entendeu? Usa Aham. seus momentos de força? Usa, mas você Usa. vê É, quantas qualidades essa, ele tem. essa aventura aqui, se você for ver, cara, tem muita coisa aqui que inspirou o filme A Múmia também, se você parar pra Sim, pensar, sim, mas né? muitos filmes de aventura você vai ver inspirado nesse simples conto. Aham. Muitos Bom, filmes de aventura. Eu é, revi muitos filmes enquanto estava lendo e aham. passando na minha cabeça, assim. Então, eu espero, né, ter inspirado vocês a lerem mais Howard, porque agora tá chegando, já tá no Brasil em peso, né? E a gente tem, como domínio público, tem diversas editoras fazendo diversos níveis de acessibilidade aos textos, né? Agora, no começo de 2026, né, foi lançado o Dark Agnes, né, que são as histórias da Red Sonja, Dark Agnes e outros personagens, viu, Rafa? Do Howard, que eu acho que você também vai gostar. Um deles é o Cormac, que ele é um cruzado, e ele encontra o Saladino em mais de uma vez, viu? Legal. Mas, Não, fiquei curiosa, fiquei curiosa.
Mas é isso, galera. Quero agradecer a vocês por terem participado. Convido vocês a participarem de novo dos nossos papos, porque não existe só Conan. Temos Solomon Kane, Rei Cool, Bran McMore, Dark Agnes, Red Sonja, Cormac, o Lobo Cinzento, o Elborak, temos os Piratas, tem muita coisa chegando aí, então sempre vai ter um papinho pra gente fazer. E é claro que, Carlão, eu ainda não tive a oportunidade de discutir, sabe, com assim o livro da Rafa mais de uma vez. A hora que você ler, se você quiser, a gente faz um bate-papo para falar do Não, Rei Abaixo dos com Panos. Olha, adorei a ideia. Eu tô dentro já. Com certeza. Cara, quando falam assim pra mim, ó, obra desse autor ou desse autor é boa. Beleza, vamos ver, vamos cair dentro. Eu gosto Vamos de tirar a conhecer, prova. gosto de ser surpreendido. A única marca negra na minha ficha é o Arena, mas isso aí vocês têm que ver lá no canal das Pintas Vermelhas. Eu fico assim, Marcos indica as coisas? Não, mas vou confiar. Vou Mas confiar. pela Eu errei perspectiva uma de vez. visão da Rafa, eu já entendi como é a narrativa dela, já Beleza. posso esperar coisas boas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Eu sou o Rafa. Esse é o Carlo Nas. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima.